Começa agora, Nova Era Atualidades, tudo relacionado à espiritualidade. Carlos Ribeiro. Obrigado, Bianca Santos, novamente. Aqui estamos na Nova Era Atualidades. O assunto do episódio de hoje: a origem dos males sociais. Falarei a respeito dos males sociais que atualmente constituem o maior problema do Japão. Antes, porém, é necessário analisarmos o método que os intelectuais e os governantes empregam para evitá-los. Os males sociais estão sendo controlados de forma cada vez mais rigorosa, através de leis e regulamentos, mas como essas medidas não atingem o ponto vital do problema, os homens maus só pensam nos meios de livrar-se delas habilmente. Se encontram alguma brecha, logo tentam aproveitar-se, de modo que as autoridades se esforçam para não lhes dar oportunidades, tornando as leis e os regulamentos cada vez mais rigorosos. É realmente uma competição entre a inteligência do bem e a inteligência do mal. Geralmente, pensamos que os violadores das leis são os criminosos, os delinquentes, os chefes de bandos, etc. Na realidade, porém, o problema não envolve apenas as pessoas das classes inferiores. Ele vem de cima, começando por ministros, políticos, deputados e funcionários públicos e atingindo até famosos empresários. Podemos dizer que poucos são as pessoas que não cometem crimes. Acontece que os criminosos que se mostram abertamente como tal são apenas uma parte. Costuma-se mesmo dizer que os que foram agarrados pelas malhas da lei não tiveram sorte, o que prova a existência de muitos crimes submersos que não vêm à tona. Quando analisamos profundamente os criminosos, não temos dúvidas em afirmar que eles não temem o crime. Não sabe que é uma vergonha causar danos à nação, prejudicar a sociedade ou fazer mal às pessoas. Os criminosos podem saber criticar os outros, mas não sabem criticar a si próprios. E não é raro sabermos atualmente de funcionários que fazem festas e gastam a rodo, enquanto o povo está sofrendo sob a pressão dos impostos. Se o homem não tiver receio de cometer más ações, se não sentir vergonha de praticar atos impuros, nem pena de fazer os outros sofrerem, esse homem já perdeu o valor como ser humano. Por mais que fale de teorias excelentes e se orgulhe de ter instruções, somente isso não lhe confere valor como ser humano. É um objeto, é um homem sem alma. Por haver muitas pessoas desse tipo atualmente, o mal social é intenso, apresentando-se o mundo em estado infernal. Resumindo, podemos dizer que no Japão existem doentes em estado gravíssimo. Qual será o motivo de ocorrências tão aflitivas? Indubitavelmente, elas são consequência da educação materialista de que tanto falamos. Por isso, é muito fácil exterminar totalmente o mal social. Basta destruir o pensamento materialista. Mais nada. Mas de que maneira? Obviamente, através da educação espiritualista, isto é, do reconhecimento da existência de Deus, do Espírito e do mundo espiritual. Esta é a verdadeira e valiosa missão da religião. Entretanto, é impossível fazer as pessoas reconhecerem a existência de Deus e do Espírito somente por meio de princípios religiosos, sermões e preces. É necessário manifestar milagres, conceder benefícios materiais, ou seja, graças divinas palpáveis. Não existe absolutamente outro meio, além desse,
para eliminar o pensamento materialista. 14 de maio de 1949. Vou ler outro ensinamento com o título A Verdadeira Causa da Intranquilidade Social. Atualmente, ouve-se falar muito sobre as medidas que devem ser tomadas em face do aumento assustador da criminalidade. Vou dar minha opinião a esse respeito. Falando abertamente, o homem contemporâneo não se completou como verdadeiro ser humano, pois ainda tem muitas características animalescas. Poder-se-á dizer que é um ser meio humano e meio animal. Talvez ache que eu esteja me expressando de uma forma demasiado agressiva, mas não tenho outro recurso, já que essa é a pura realidade. Vou explicar por que faço tal afirmação e estou seguro de que as pessoas que lerem minhas palavras hão de concordar comigo. Existem presentemente várias organizações destinadas a prevenir os crimes, polícia, tribunais, presídios e o número incontável de funcionários que se encarregam de administrá-los, além de centenas de milhares de leis. Assim, aparentemente, a sociedade está aparelhada a ponto de quase não haver brechas para a ocorrência de crimes. O método é idêntico àquele que se utiliza para defender os homens contra os animais ferozes que constituem uma ameaça para eles. Fazem-se jaulas fortes para protegê-los do perigo, mas, tal como animais que logo conseguem quebrar as jaulas, o melhor que elas tenham sido preparadas, os seres humanos vêm exprimindo sua inteligência desde os tempos antigos, para diminuir cada vez mais habilmente os pontos fracos dos métodos preventivos contra os crimes. Eis a situação atual desses métodos. E a cada ano aumenta o número de leis, o que é o mesmo que tecer redes com pontos pequenos. Torna-se necessário agir de tal forma porque os homens, animais, afiam suas unhas e presas para romper as jaulas. Esta é a causa da intranquilidade social. Com efeito, ainda que exteriormente, os homens tenham forma de seres humanos, interiormente são como animais. Se fossem verdadeiros seres humanos, a sociedade não necessitaria de jaulas. Quem jamais pratica o mal, esteja onde estiver, é que tem a qualificação de autêntico ser humano. Se a decadência moral continua, apesar do crescente progresso da cultura, é porque o método de quebrar jaulas está vencendo o método de fortalecê-las. Este é o motivo pelo qual sempre afirmamos que a cultura da atualidade é uma cultura desequilibrada, onde só houve progresso da parte material. O mundo dos seres humanos é um mundo sem leis nem organizações anticriminais. O esforço que estamos empreendendo tem um único objetivo: construir esse mundo. 3 de setembro de 1949. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like.